Olá, queridas colegas crocheteiras, dica número 95. Nesta dica eu quero mostrar para vocês como fazer bico de toalha de qualquer tamanho com os lados diferentes, né? Então ela precisa de ser retangular ou quadrada. Então vejam vocês nesse caso. Observem vocês que um lado o bico é grande. Aquela dica 93 que eu ensinei a fazer esse quadro grande. E do outro lado, isso é na largura. Agora, no comprimento, eu fiz a metade do bico. Então, observem vocês que as carreiras no comprimento, o bico está sempre pela metade. Vou dar para vocês uma visão aqui geral, ó. Vejam vocês, o bico ficou pela metade no comprimento da toalha. Isso pode acontecer por vários motivos, né, queridas? No meu caso, por exemplo, quando eu fui medir de acordo com o tampo da mesa, eu verifiquei que faltava um pouco no comprimento. Como eu já tinha cortado o pano e feito o bordado, então eu teria que resolver o problema com o bico. E foi o que nós fizemos aí, ó. No comprimento tem uma quantidade, a metade, né? O quadro é a metade. E na largura, nós fizemos um quadro grande, conforme eu ensinei para vocês na dica 93. Então, agora eu vou mostrar para vocês como foi que nós pregamos os pequenos quadros no comprimento de acordo com a quantidade de pontos. Então, queridas, vejam vocês, né? De acordo com aquela dica 93, que eu ensinei para vocês a fazer o quadro grande. Então, o que é que nós fizemos agora? O quadro grande, ele tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 carreiras de esquina. Mas como agora eu preciso da metade, porque vejam vocês aqui como que nós fizemos, ó. O quadrinho pequeno, ele tem a metade de emendas do quadro grande. Então, vejam vocês aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 emendas. 14 emendas. Essa aqui é comum aos dois quadrinhos. Então, eu tive que ter um quadro com 8 emendas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse quadrinho aqui, ó, ele precisa de ter 8 emendas. Então, ele só gastou fazer uma carreira de esquina, que é só essa primeira carreirinha de esquina. Porque nessa carreirinha de esquina, vejam vocês, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 emendas que eu precisava. Então, assim, vocês podem calcular, né? Criar qualquer tamanho de bico e ter esse cuidado. É dividir por 2 aqui e somar 1. Então, vamos aqui como que nós emendamos, né? Nós começamos aqui pela esquina, 2 correntinhas. Aqui nós estamos colocando ponto duplo. Passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. São 3 pontos duplos aqui na esquina. Passa 2, espera aí, passa 2. Não pode perder não, meu filho, fica aqui, passa 2. E um terceiro ponto duplo, né? Agora nós vamos prender a parte de ponto meio segredo. Então, vocês estão vendo que os bicos necessariamente, em qualquer tipo de toalha, seja ela retangular, triangular ou quadrada, só não pode ser na redonda, né, gente? Redonda não tem jeito. Mas se for qualquer forma geométrica que tenha quina, você não tem necessidade de fazer todos os lados do mesmo tamanho. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tive que fazer isso porque quando eu fui verificar que a toalha estava faltando um pouco no comprimento, uns 18 centímetros restante faltando, eu falei, vou resolver a situação com o bico de crochê. Porque emendar o pano não tinha jeito, o bordado já estava pronto. Então, gente, é bom a gente saber disso, porque
porque a gente sempre cria uma forma de resolver as enrascadas que a gente mesmo criou, né? Aí no caso eu falei, vamos fazer o bico que tenha lados diferentes, ou seja, estou atendendo, estamos na esquina, tá vendo, gente? 3 pontos duplos, 2 correntinhas. Agora eu vou prender aqui, ó, no mesmo lugar que eu prendi o outro quadrinho menor. Então a gente resolve o problema de uma outra forma. E vejam vocês que acabamos criando uma outra visão de bico de toalha, ou seja, não há necessidade de fazer todos os lados com o mesmo tamanho de bico. A gente pode variar o tamanho, isso não tem o menor problema. E depois que eu terminar de prender esse quadro aqui, ó, nós vamos passar somente uma carreirinha de acabamento, porque o bico já está de um bom tamanho. Não precisamos assim mais aumentar o tamanho do bico. Então é mesmo só uma carreira para dar o acabamento no bico. Porque sempre o acabamento enriquece, né, o visual do trabalho. Então, a gente sempre precisa ter um pequeno acabamento. Então nós estamos aqui terminando de pregar, né, o quadrinho, que vocês já sabem muito bem como que prega, né? Principalmente quem já segue os nossos trabalhos, né? A gente sempre tá aprendendo, né? Aqui chegou na esquina, ó, nós vamos fazer então o ponto duplo da esquina, prendendo aqui no meio, ó. Um fio para baixo e 2 para cima. Nós estamos fazendo agora a última esquina. São 3 pontos duplos, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 correntinhas, vou prender no quadro grande, né? Que estamos encerrando o trabalho, mais 3 pontos duplos, e agora vamos encerrar aqui esse lado, né? Que é o restante de ponto meio segredo. Então a gente termina aqui fazendo o ponto meio segredo. Gente, vocês estão vendo quanto que o ponto meio segredo, ele tem serventia para muito tipo de trabalho. E a vantagem dele é que ele dá um trabalho assim bem diferenciado dos crochês que a gente tinha costume de fazer, né? Depois que eu comecei a trabalhar com o ponto meio segredo, já tem mais de meio século, aí eu percebi, eu tô fazendo 2 correntinhas, ó, para chegar aqui na esquina, porque agora nós vamos fazer o pontinho de acabamento. Então agora vamos virar aqui e vamos fazer um acabamento. Então eu escolhi fazer esse acabamento aqui, que é um acabamento simples e que dá um visual bom. Vou fazer 5 correntinhas, volto aqui, ó, na 4ª correntinha, faço mais uma, vou prender aqui, ó, mais uma correntinha, prendo dentro do ponto meio segredo. Então eu vou terminar a toalha só com picoco. 1, 2, 3, 3, 4, 5, volto aqui, ó, na 2ª correntinha de trás para frente, eu estou fazendo um picoco pequeno, uma correntinha, prendo no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, volto aqui, ó, na 2ª correntinha, prendo com ponto baixo, mais uma correntinha, põe no próximo. E assim, ó, esses pipoquinhos mesmo simples, né? Esse picoquinho assim simples, mas é como eu não preciso mais de aumentar o tamanho da toalha, então é mesmo só para dar um acabamentozinho, então vai ser o suficiente. Depois, quando tiver toda prontinha, tudo engomado, com os guardanapos tudo pronto, aí eu vou mostrar para vocês como que esse jogo
de banquete fica bonito, depois de engomadinho, com tudo prontinho. Beijos, queridas, que Deus as abençoe e guarde poderosamente.